Um, dois, três, foi lá. Olá, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um dia da Imersão Professor Inovador Moçambique. Eu e Orlando estamos aqui para mais esse dia de muito conhecimento, transmissão de conteúdo. Orlando, fique à vontade para dar as boas-vindas para o seu povo. Boa noite a todos, boa noite Beatriz, boa noite colegas que estão neste direto. Já temos alguns e a qualquer momento podemos começar. Isso mesmo. Podemos começar, portanto, a nossa conversa de hoje. Em função daquilo que foi a aula de ontem, eu fiz algumas alterações na minha apresentação. Eu vou focar-me nos desafios e nas oportunidades que as tecnologias e a inteligência artificial podem, tanto trazer desafios e oportunidades, não é? Para aqueles que pretendem inovar na sala de aulas. Então, centrado mais no contexto moçambicano. Muito bem, perfeito. Vamos aguardar mais uns minutinhos, que aí os nossos professores começam a chegar aqui. Boa noite, Valdemar. Boa noite, Inês. Só para a gente descontrair um pouquinho, eu estava falando com o Orlando sobre o clima, né? A temperatura. E vou compartilhar com vocês que aqui da onde eu estou falando, em Chapecó, que é bem no sul do Brasil, nós estamos com 5 graus. E cidades próximas aqui da minha cidade nevou hoje, mais cedinho, de manhã cedo. O Orlando me contou que tá frio aí também, mas que vocês estão em 20 e poucos graus aí, né? Para nós, 20 e poucos graus aqui é calor. Para nós já é frio. Qual é a temperatura mínima que faz aí? Dependendo dos locais, pode chegar até 15, 12. Ah, é o mínimo que faz. É o mínimo que faz. Ah, perfeito. Não, nós aqui é muito comum, daqui a um mês, mais ou menos, a gente ter vários dias assim, de tipo, -4, -5. A gente ficar semanas assim sem ver o sol, tipo uma semana inteira chovendo, sem sol, nublado. Aqui raramente acontece isso. Normalmente é nas zonas montanhosas, aqui mais a sul de Maputo, na zona da cadeia dos Pequenos Libongos, na Macha, mais para a província central de Manica e para o norte é Niassa. Portanto, são zonas montanhosas. Aqui para o sul é muito mais quando temos frente fria. Uhum. Estamos próximos da África do Sul. A África do Sul faz limite com o glaciar, não é? Uhum. Então, tem havido frentes frias que vêm, portanto, daquela zona e nós acabamos, portanto, apanhando isso. Muito bem, temos muitos professores chegando aqui, Josefino, Cipriano, Sonélio, Eugênio, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia da Imersão Professor Inovador Moçambique. E hoje quem vai conduzir a aula é o nosso embaixador da comunidade Professor Z em Moçambique, o Orlando, que vai conduzir a nossa atividade. Orlando, posso passar a palavra para você agora? Penso que sim, acho que temos um número suficiente, acho que outros vão entrando, é normal.
Então, vamos começar. Fique à vontade. Como eu dizia no início, não é? Mudei um pouco a abordagem. Portanto, vamos falar de ser professor inovador em Moçambique. É uma questão extremamente difícil, né? Mas, sobretudo, seria que desafios e oportunidades a inteligência artificial pode trazer para apoiar este professor que pretende ser inovador. Existem muitos desafios para os professores moçambicanos. Estamos a falar desafios atinentes às infraestruturas, desafios que têm a ver com o rácio professor-aluno. E então, vamos falar um pouco em torno disso. O contexto educacional em Moçambique. Nós temos situações como turmas superlotadas, todos nós sabemos, vêm de 70, 80, 100 e até há relatos de 120 alunos por turma, né? Portanto, isto coloca um desafio enorme para o ensino, não é? Aquilo que nós pretendemos como ensino personalizado, a gestão eficaz da sala de aulas. Temos também desafios como as condições precárias. Temos muitas turmas ao ar livre, vulgarmente chamamos de sala sombra, né? Em que as crianças estudam sentadas no chão, à sombra de uma árvore. Por vezes temos nessa mesma sombra 2 ou 3 turmas a partilharem a mesma sombra, né? Por vezes são turmas até de classes diferentes. Portanto, isso também é um desafio enorme para os professores. A falta de infraestruturas e os recursos limitados. Escassez de materiais didáticos, livros e outras ferramentas pedagógicas que serão essenciais, portanto, ao processo de ensino-aprendizagem. Mas, no meio de todos estes desafios, o professor precisa se reinventar, precisa, portanto, trazer qualidade. Portanto, o que é que significaria ser um professor inovador neste contexto? Neste contexto, o professor tem que ser criativo. Criativo no meio de toda esta adversidade. Significaria, em nossa opinião, usar recursos locais e naturais. Tem que procurar uma gestão mais eficaz, tanto de turmas numerosas. Aqui poderíamos sugerir a implementação de trabalhos em grupo e a monitoria entre pares ou entre grupos. Mais adiante poderemos, portanto, dissertar um bocado sobre isto. Focar mais no ensino centrado no aluno, mesmo em turmas numerosas. E, por fim, se não o principal, resiliência e paixão. Isto é tudo para encontrar soluções. O professor tem que ter, no meio de tudo isto, portanto, a vontade de encontrar soluções. É pertinente, tanto. E, sobretudo, o professor tem que ser aberto
há novas formas de ensinar, o professor tem que se adaptar constantemente e estar sempre focado em soluções, usando mesmo os seus recursos locais, tendo também em conta o contexto local. Falando de criatividade na adversidade, o professor pode fazer uso dos recursos locais ou de materiais locais, sobretudo materiais recicláveis. Portanto, pode utilizar de forma criativa materiais como pedras, como folhas, materiais reciclados, como no exemplo desta fotografia em que vemos aí garrafas coloridas, podem ser cartões de papel ou papelão, né, para criar atividades práticas e que envolvam mais, tanto as crianças, naquilo que diríamos, tanto pôr a mão na massa, né? Portanto, transformar também o ambiente natural em recursos didáticos. Estamos a dizer o ambiente como sala de aulas. É frequente nós irmos a uma sala e falarmos, por exemplo, ciências naturais, falarmos em ciências naturais, falarmos da constituição da planta e desenharmos uma planta, tanto no quadro, quando no pátio da escola ou em redor da escola, nós temos plantas naturais. Então nós podemos usar o espaço circundante, a natureza circundante, como um espaço de aprendizagem. Portanto, realizando aulas ao ar livre, utilizando os elementos naturais para a exemplificação de conceitos. Vale, colegas, falar de céu nublado ou céu ensolarado, desenhando na sala de aulas nuvens, muitas nuvens, muito giz ali. Então, temos o céu nublado, depois desenhamos um sol, mas lá fora temos dias de céu nublado, temos dias de céu pouco nublado, temos dias de céu ensolarado. Por que não aproveitamos esses recursos? Eu sei, mas vão comentar aqui. Sei que existem gestores, sobretudo diretores pedagógicos e até mesmo diretores de escola, que se opõem à realização de aulas, portanto, ao ar livre. Não estou a dizer aquelas aulas em que a turma já insista ao ar livre. Estou a falar, portanto, de tirar a turma da sala para ir aproveitar o ambiente, portanto, natural. Também podemos usar jogos educativos. Portanto, jogos educativos que utilizam o corpo, a voz, né, permitindo a participação ativa de muitos alunos em simultâneo, tanto sem necessidade de utilização de materiais caros. A gestão eficaz de turmas numerosas. Aqui podemos utilizar várias estratégias. Por exemplo, a divisão em grupos, portanto, organizar a turma em pequenos grupos, 5 a 10 crianças, não é? Em grupo, para que trabalhem de forma colaborativa. Isto também facilita a gestão e promove, portanto, aquilo que seria a aprendizagem em pares, a aprendizagem coletiva. Mas também podemos utilizar alguns alunos mais avançados. Há alunos na turma que entendem mais facilmente a matéria, né, para servirem de monitores. Portanto, eles apoiariam os outros colegas, né,
multiplicando assim a capacidade de atendimento do professor. Um professor só não é capaz de atender 100 crianças, ou como diz o Valdemar, em Pemba, há situações de 200, 250 alunos, tanto no ensino básico como no secundário. Isto aqui é obra. Então, se nós usarmos algumas crianças ou alguns alunos que estejam mais avançados, criarmos naquela turma 10 grupos, por exemplo, de 10 alunos, né? Em cada grupo um monitor, nós facilitamos assim o atendimento, portanto, daquelas crianças todas. Podemos ter momentos de trabalho, de preparação daqueles nossos monitores, para que em momento de aula eles, portanto, desempenhem com maior naturalidade o acompanhamento dos seus colegas. Sugere-se também observação atenta, significa a identificação das necessidades individuais através da observação sistemática. Não estamos a dizer observar todas as crianças numa única aula, mas podemos, em cada aula, pegar num grupo e tentar, portanto, observar, identificar as suas necessidades, para que nós possamos, portanto, fazer um atendimento mais personalizado. Temos também a introdução de rotinas claras. Rotinas claras, rotinas visuais, rotinas auditivas, para manter a ordem e o foco, criando assim um ambiente previsível, mesmo com muitos alunos. Portanto, nós ensaiamos a turma. Olha, quando eu fizer este sinal, eu estou a dizer para vocês, portanto, prestarem atenção, ou quando eu faço este sinal, é para que vocês, portanto, fiquem em silêncio. Quando faço este som, portanto, é para vocês se levantarem ou mudarem de atividade, e por aí. Portanto, a organização de turmas em pequenos grupos, portanto, facilita a gestão e promove, portanto, a aprendizagem, e cada grupo pode ter, portanto, tarefas específicas e responsabilidades rotativas. Podemos passar, isto é mais uma repetição. O ensino centrado no aluno, mesmo em turmas em grande, portanto, turmas numerosas, podemos fazer uma observação sistemática, isto é, desenvolver métodos para identificar necessidades individuais, como observação rotativa e registros simplificados. Então, podemos encontrar uma sinalética, né? Fazer uma pauta da turma com uma sinalética de que fulano tanto precisa de apoio nesta área, precisa de apoio naquela outra área. A diferenciação pedagógica significaria, portanto, uma oferta de apoio extra aos alunos com dificuldades e desafios adicionais. Portanto, isto seria o que acontece numa sala. Nós tratamos todos por igual. Eu tenho dito, por que nas escolas temos momentos de muito barulho e quase nenhum silêncio? Porque temos crianças que são mais avançadas e quando se colocam exercícios ao nível de toda a turma, eles são os primeiros a terminar aquela tarefa e, enquanto o professor espera que os mais atrasados, entre aspas, terminem as tarefas, eles ficam sem nenhuma atividade. Então, podemos colocar desafios adicionais a estes mais avançados, ou colocá-los naquilo que foi a perspectiva anterior, ou colocá-los
colocá-los, portanto, a fazerem acompanhamento daqueles que estão menos avançados. Vou aproveitar aqui, portanto, a deixa do Valdemar, portanto, na observação sistemática, o professor deve ter em conta a avaliação, primeiro a diagnóstica, depois a formativa. Portanto, isto requer criatividade e inovação do professor, é verdade, Valdemar. Portanto, obrigado, portanto, obrigado por essa deixa. Também podemos ter o hábito de ouvir as crianças, incentivar a participação, valorizar as contribuições de cada aluno, não é? Criando, portanto, um ambiente onde todos se sintam reconhecidos. Temos por hábito atender apenas aqueles que nós sabemos que vão ter uma resposta positiva à marcha da aula. Portanto, damos prioridade ao cumprimento do programa e não, portanto, àquilo que seria a apreensão do conteúdo pelas crianças. Portanto, aquelas que são menos avançadas também devem ter oportunidade de falar. Aliás, há um princípio pedagógico de aproveitamento do erro. Muitas vezes nós temos que perceber o erro e ensinar a partir do erro e não sempre avançar a partir das certezas. Porque aqueles que muitas vezes não acertam, não chegam a perceber onde é que não acertaram ou porquê é que não acertaram. Eu daria aqui, por exemplo, um exemplo em química, que eu fui notando nas minhas aulas, que os alunos tinham grandes dificuldades, por exemplo, no cálculo de massa molecular. Mas essa dificuldade derivava do facto de eles terem dificuldades na resolução de expressões numéricas simples. Quando é que, tanto, se faz a multiplicação do que está dentro de parênteses, quando é que é uma soma, quando é que é uma multiplicação, etc. Então, era preciso perceber, e mesmo na soma, portanto, há alunos que somam da esquerda para a direita. Então, era preciso perceber onde é que estava a dificuldade de eles facilmente, portanto, resolverem esse cálculo aritmético simples de uma massa molecular, tanto de substâncias como sulfato de alumínio, por exemplo. Como é que a inteligência artificial pode apoiar a criação, portanto, de conteúdos? Portanto, a inteligência artificial pode nos ajudar fornecendo ideias personalizadas, isto é, sugestões adaptadas à realidade local, pode sugerir materiais didáticos como histórias, exercícios contextualizados, pode ajudar também na acessibilidade, portanto, usando, por exemplo, o próprio telemóvel, não é? Soluções via telefone, mesmo para áreas com conexões limitadas. Portanto, vamos ver como é que isto pode acontecer. Por exemplo, para a criação de materiais didáticos contextualizados, a inteligência artificial pode gerar histórias, problemas matemáticos e exemplos científicos adaptados à realidade moçambicana, não é? Incorporando elementos, por exemplo, da agricultura local, as tradições, cultura, o ambiente familiar, portanto, dos alunos. Portanto, nós podemos pedir à inteligência artificial para gerar isto. Tá? Nós temos a chamada inteligência artificial generativa, ele pode nos ajudar nisto. Em vez de nos centrarmos
apenas no conteúdo que está nos manuais, também podemos enriquecer isto solicitando a inteligência artificial. Pode nos ajudar também na planificação para turmas numerosas. Portanto, podemos solicitar sugestões de atividades específicas para este tipo de turmas. Portanto, mesmo usando poucos recursos. Por exemplo, dê 5 atividades para ensinar frações a 100 alunos, 100 livros. Ela vai pensar e vai nos apresentar algumas soluções. É claro, colegas, toda a resposta da inteligência artificial deve ser entendida como gerada por uma máquina que recebe um treinamento. Então, nós temos que avaliar de forma crítica as sugestões que a inteligência artificial nos traz. Portanto, não vamos pedir, gerar-nos resposta e automaticamente usarmos essas respostas. Isto também seria, portanto, contraproducente e não recomendável. Adaptação linguística bem treinada, com fornecimento de materiais, etc., a inteligência artificial até pode auxiliar até na tradução e adaptação de materiais para as diversas línguas maternas, né, faladas aqui em Moçambique, facilitando assim a compreensão inicial de conceitos complexos. Nós temos esta oportunidade que nós temos o ensino bilingue, podemos aplicar, portanto, as línguas locais para facilitar o nosso ensino. Então, podemos aproveitar, não conhecendo determinadas línguas na profundidade, podemos, portanto, recorrer também à inteligência artificial. Voltando um pouco à planificação, a inteligência artificial pode não só dar sugestões de atividades, como até pode nos apoiar até na planificação das próprias aulas, valendo que sempre o professor terá que fazer uma revisão desses mesmos planos. Mas vai poupar trabalho. Vamos ao exemplo de um professor da 4ª classe que tem 4 disciplinas para lecionar, né, e tem que planificar, por exemplo, 2 ou 3 disciplinas por dia. Então, ao invés de ele pegar nos materiais, né, e planificar todas as 4 aulas, pensando de base, tanto do zero, ele pode fornecer alguns elementos a esses materiais, como sendo as competências, os objetivos, os conteúdos, e pedir que a inteligência, portanto, gere sugestões de planos. A partir daí, ele o que vai fazer é revisar, não é? Revisar e aproveitar o que tem de melhor, portanto, nestas soluções. Penso que nas próximas sessões, nos próximos eventos que tivermos aqui em conjunto, poderemos, portanto, fazer a demonstração de como é que isso na prática acontece. Aqui estamos a fazer, portanto, uma abordagem mais geral. Também podemos usar a inteligência artificial, portanto, no apoio à avaliação e ao feedback. Portanto, como, por exemplo, a correção assistida. A inteligência pode ajudar na correção de testes básicos, pode também ajudar na análise de padrões, portanto, isto é, a identificação das dificuldades comuns, e aí, portanto, temos já meio caminho andado, portanto, para podermos
fazer, portanto, as devidas correções. Que a inteligência vai pegar na correção destes testes, vai encontrar as dificuldades comuns e também vai sugerir como resolvermos estas dificuldades. E então, o que nós podemos aqui dizer é que pode nos facilitar, portanto, num feedback mais qualitativo e dar-nos mais tempo, portanto, para uma interação personalizada. Para turmas do ensino secundário, podemos também aplicar, portanto, testes de múltipla escolha, não é? Ou de respostas curtas. A inteligência pode nos ajudar, portanto, nesse sentido, portanto, dar-nos mais tempo para outras atividades. Também nos pode ajudar no desenvolvimento profissional, portanto, dos professores, portanto, na formação contínua, na resolução de problemas e no apoio multilingue. Portanto, a inteligência artificial pode nos fornecer acesso a materiais de formação online sobre metodologias de ensino, gestão de turmas, adaptando o conteúdo às necessidades específicas tanto do nosso professor. Então, estou a falar de nós, os professores moçambicanos. Pode também ajudar o professor, né? Portanto, servindo como um assistente para gerar ideias, portanto, como lidar com determinados desafios da sala de aulas, como, por exemplo, a falta de atenção ou explicação de conceitos mais complexos. Já tinha, portanto, feito referência ao apoio multilingue, também podemos, portanto, servir-nos da inteligência artificial para o efeito. Os desafios na implementação. Bom, o primeiro e principal desafio é o acesso limitado à tecnologia e à deficiente conectividade que nós temos. Uma solução seria, é uma proposta, focar em soluções de inteligência artificial que funcionam offline ou com baixa conectividade, mesmo que via SMS ou aplicativos leves, portanto, e promover também centros comunitários para o acesso partilhado. A falta de familiaridade dos professores com a inteligência artificial. Então, aqui poderíamos introduzir programas de formação práticos, né, focados em como a inteligência artificial pode resolver problemas reais, com tutoriais simples e exemplos relevantes para o contexto moçambicano. A escassez de conteúdo localizado. Então, estamos a falar de escassez de conteúdo focado para o contexto moçambicano, ou para o Sistema Nacional de Educação, ou para o currículo moçambicano. Aqui seria de incentivar a coleção de bases de dados e a colaboração de especialistas locais para treinar as inteligências artificiais com informações culturais, educacionais e curriculares específicas, portanto, do contexto moçambicano. Em conclusão, exige de nós, tanto o futuro da educação em Moçambique, a inovação, portanto, como uma
e necessidade. Portanto, exige ser um professor inovador, que isto não é um luxo, não é? Mas é uma estratégia essencial para garantir educação de qualidade face aos desafios existentes. Temos que ser realmente inovadores. Usar a inteligência artificial como uma aliada, né? A inteligência artificial, quando utilizada de forma estratégica e consciente das realidades locais, tem o potencial de ser uma poderosa ferramenta de apoio pedagógico. Sempre naquele diapasão que eu referi anteriormente, tanto olhar para o contexto local, analisar, tanto de forma consciente as respostas e não usarmos, portanto, de forma empírica ou taxativa. Mas tudo isso, portanto, exige uma transformação gradual. Portanto, podemos, portanto, amplificar o impacto do uso da inteligência pelos professores, portanto, ajudando eles a superar as adversidades e moldarmos o futuro da educação em Moçambique, uma aula de cada vez. Dito isto, colegas, muito obrigado pela vossa atenção e devolvo a palavra à professora Beatriz para moderação, portanto, dos debates de hoje. Temos aqui comentários muito valiosos, né? A Inês, por exemplo, diz que monitores de alunos já é uma realidade na sua escola, né? Tá claro, professora Beatriz? Devolvo-se a palavra. Agora sim. Vocês não estavam me ouvindo, né? Eu estava falando aqui, vocês não estavam me ouvindo. Professor Orlando, fiquei muito feliz assim, em ver a tua apresentação e também o quanto a gente me motiva assim, ainda mais a contribuir, porque quando eu vejo a realidade, sabendo que eu posso ajudar de alguma forma, né? Acho que só concretiza de fato o que a gente está pensando aqui, de auxiliar os professores moçambicanos a levar a aprendizagem significativa e transformar a educação, mesmo em condições que não são as melhores condições de ensino, como, por exemplo, você ter aula, né, ministrar uma aula na sombra de uma árvore. Ou até mesmo situações que me chamaram bastante atenção aqui, que eu até vou projetar para vocês, de, por exemplo, que o Valdemar colocou aqui, ó, na cidade de Pemba, a turma tem 200 a 250 alunos. Não sei se isso é dentro de uma sala de aula ou se é todo o ensino básico ali, como secundário, que nem ele trouxe aqui. Mas isso me chamou bastante atenção, porque é óbvio que quando a gente olha para uma turma de 20, de 30 alunos e uma turma de 120 alunos, o processo fica muito diferente, né? E como a gente consegue atender? E me parece que o que foi levantado aqui dos tutores, né, dos colegas dos monitores, isso também contribui muito, né, com o próprio desenvolvimento da turma e do processo. Realmente eu fiquei muito, muito feliz em ver que também em algumas escolas já é realidade. Eu vi que o Valdemar colocou, sou da opinião, até vou exibir aqui, sou da opinião que as IPs devem funcionar para dar continuidade à formação contínua com soluções desses desafios. Valdemar, você trouxe algo aqui que eu acredito muito, né? Que o professor ele precisa ter formação continuada, independente do lugar do mundo. O professor ele precisa estar em constante contato com as inovações, o que tem de novidade para a educação.
para que ele possa levar isso para dentro da sala de aula. Não sei se o Orlando quer contribuir também. Bom, eu acredito e sou da mesma opinião do Valdemar. Portanto, a formação contínua é essencial, tanto promovida pelos institutos de formação de professores, mas os institutos de formação de professores não podem chegar a todos de igual forma. Portanto, usando a estratégia de disseminação por meio das zonas de influência pedagógica, em que as zonas de influência pedagógica assumem também esta responsabilidade de fazerem a réplica do que vão aprendendo nos institutos de formação, penso que nós teríamos mais professores abrangidos. Mas também acho que os próprios professores, fora de todas as questões de desmotivação, né, desmotivação pessoal, institucional, etc., mas os próprios professores devem embarcar numa perspectiva de autoformação, procurarem sempre oportunidades de autorresponsabilidade, né, Orlando? Sim, de procurarem mais. Eu vou contar uma história. Eu nunca fiz um curso de tecnologias de informação. Eu fui aprendendo na marra, né? Fui aprendendo na marra mesmo, a procurar lições aqui, acolá, vendo como é que os outros faziam e tentando fazer. Por exemplo, há quem me acha expert em Excel. Efetivamente, não sou expert em Excel, não fiz nenhum curso de tecnologia, mas vou fuçando lá. Hoje trabalho com Canva também. Quer dizer, é preciso ter também este espírito de querer aprender e querer mudar as coisas e não ficar apenas confinado naquilo que o Estado, o governo, as instituições de formação nos oferecem. As pessoas deviam embarcar também um pouco nesta série de autoformação. Eu acho que entra muito nisso, né, Orlando, de realmente a autorresponsabilidade da formação continuada. É claro que quando a gente olha para o macro, o sistema também tem responsabilidade quanto a isso, né? Mas eu acho que nós, como indivíduos, a gente tem até mais responsabilidade na nossa própria autorresponsabilidade de estar em constante desenvolvimento, né? E o Orlando traz muito a importância da inteligência artificial como um apoio desse processo inovador. E hoje, quando eu falo de IA, e quando a gente traz a importância de colocar ela no dia a dia como um apoio do professor, nós estamos falando de uma tecnologia que, embora com algumas diferenças, mas que hoje ela é acessível gratuitamente no mundo inteiro. A gente tem modalidades pagas, sim, mas as ferramentas gratuitas já permitem nós criarmos muita coisa. E eu não falo criarmos hoje, né? Co-criarmos, porque eu acredito que a inteligência artificial ela vem para nos ajudar a co-criar muitos materiais, porque eu acredito nessa união da inteligência humana com a inteligência da máquina, então é uma cocriação, né? E aprender a usar a inteligência artificial hoje vai ajudar muito o professor a lidar com uma turma grande, a lidar com aquelas dificuldades, com aquele perfil que a gente tem lá, de uma sala de aula atípica, vamos usar esse termo, né? Não é uma sala de aula tradicional, é lá na sombra da árvore. E amanhã eu vou ajudar vocês a utilizarem a inteligência artificial, a criarem comandos de inteligência artificial, para que vocês possam criar muitas das coisas que o Orlando trouxe aqui para vocês hoje, que vocês podem fazer em sala de aula. Amanhã a gente vai aprender a fazer isso na prática. Certo, professora. Tem um outro. Sim.
Temos um recado aqui do Grácio. Aula muito interessante para o contexto educacional moçambicano. Já estou aguardando a minha atenção para acompanhar esta aula. Que legal, Grácio. Muito obrigada. E, ó, essa frase aqui do Aleixo, Orlando, veio já a segunda vez aqui. Já dizia, camarão que dorme a onda leva, né? Aleixo disse, há muitos aplicativos que podem ajudar. Definitivamente. É verdade. E tem outro fenômeno que eu penso que também as ZIPs e os professores experientes, os institutos de formação, devem dar mais acompanhamento. É um fenômeno que os professores, nos seus primeiros anos de trabalho, quando acabam de sair da instituição de formação, são muito dinâmicos, são muito aplicados. Mas, passados 3, 4 anos, entram, portanto, na rotina. Portanto, começam a ser mais relaxados, menos atentos ao processo, etc. Eu penso que nós também temos uma grande responsabilidade para atacar este tipo de situações. Entra no piloto automático, né, Orlando? Como diz, professora? Entra no piloto automático, acaba que o professor acaba entrando naquele looping. Exato. Entram naquela rotina, talvez influenciados pelos outros. Quem tu és para mudar o mundo? Então, os que estão lá há mais tempo têm esta percepção. Eu já tentei de tudo, não mudei nada. Então, quem tu és para mudar o mundo? Então, isto muitas vezes cerceia a vontade de inovar. Então, nós temos que ultrapassar isso. E, como diz o gingador, o Eugène, né, devemos inovar e devemos fazer isso dentro da nossa realidade. É claro, tem que ser dentro da nossa realidade, não podemos fugir da nossa realidade, não podemos tentar inovar ao estilo americano, ao estilo finlandês, ao estilo brasileiro, né? São realidades totalmente diversas. Então, temos que perceber a nossa realidade e tentarmos encontrar dentro daquela nossa realidade o que é possível fazer, portanto, como inovação. E isso é possível de se fazer. E eu acho que, Orlando, para contribuir, fugir um pouco daquilo que as pessoas pensam, e eu falei ontem também, né? De que inovar é só usar tecnologia. E você trouxe hoje aqui também, né? Que muitas vezes não é só isso. A gente tem outras formas de inovar, mudando a forma que eu apresento o meu conteúdo, né? Às vezes um jogo, uma rotina pedagógica diferente, isso já é inovar. Desde que eu saia do piloto automático e mude a forma que eu apresento o conteúdo para os estudantes. Concordo perfeitamente. Josina Xavier trouxe, concordo plenamente com o professor Orlando, mas isso depende da escola onde esse professor é inserido. Eu acredito que não depende só da escola, né? A escola tem parte nisso, mas o professor é o motor da escola. Eu sempre falo, né? Que não existe escola sem professor. Né? Então, não existe uma aula sem professor, não existe aluno sem professor. Então, entra naquilo que o Orlando trouxe também para nós, né? Da autorresponsabilidade do ensino. Queres comentar, Orlando? E aí eu vou projetar aqui também do Aleixo. Que eu acho que contribui, né? O que o Aleixo trouxe, meu caro. Muitas vezes é por conta dos mais antigos que bloqueiam os novatos com a conivência de alguns gestores escolares. Claro. O Aleixo e eu somos praticamente da mesma geração e comungamos os mesmos ideais. Fizemos juntos a formação de professores
para o ensino secundário, fomos juntos para os centros de formação de professores e continuamos juntos no mesmo barco, na criação dos institutos médios de formação de professores. Então, estamos juntos ao mesmo tempo, há muito tempo, partilhamos ou comungamos as mesmas ideias. Realmente temos esta situação em que os mais velhos bloqueiam, tanto bloqueiam os novatos, temos a conivência dos gestores. Ouvi há dias, tanto de alguns professores que foram chamados de atenção por levar os alunos para uma aula ao ar livre, uma aula de ciências naturais. Isto é o cúmulo. Né? Isto é o cúmulo. Então, é complicado. Quer dizer, qual a aula seria mais interessante e significativa? Eu desenhar um boneco no quadro e dizer as partes do corpo humano são cabeça, tronco, membros, membros superiores, membros inferiores, ou abra um livro na página X, quando o próprio aluno tem essas partes, tem cabeça, tem o tronco, tem os membros. Então, e existem canções, né? Canções mesmo para crianças, que falam sobre as partes do corpo. Se nós pusermos as crianças a cantarem isto sobre as partes do corpo, né? Pega na cabeça, ou não sei o quê. Cabeça, ombro, joelho e pé. Né? Então, elas fixam melhor, né, do que aquele boneco que está no quadro. Então, nós temos que ser realmente mais criativos. Temos que ser mais criativos. E eu acho que isso, Orlando, que entra naquilo que eu também trouxe um pouquinho ontem, que entra na sala de aula flexível, que é uma forma de inovar, e mobiliza os 5 sentidos da aprendizagem. Porque, como você trouxe, quando o aluno tem cabeça, né, para membros, né, que aí eles vão se tocar, pode tocar no coleguinha, mão, dedo, né? Porque os 5 sentidos da aprendizagem eu estou vendo algo, eu estou ouvindo o professor me falando, ou uma música, eu estou sentindo o cheiro daquele ambiente que eu estou com os meus colegas, ou eu sinto o cheiro do meu colega, eu estou tocando em algo, e quanto mais nós mobilizamos os sentidos da aprendizagem, mais esse aprendiz vai aprender sobre aquele conteúdo. E nada melhor do que uma aula como você trouxe o exemplo agora, né? Acho que estamos juntos nisso. Estamos juntos. Importa, vamos continuar a nossa jornada, professora. Né? Como disse ontem, né? Grão a grão, enche a galinha o papo, ou a famosa frase pedagógica, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu tenho uma analogia que eu gosto de falar também, Orlando, que é a analogia da pedrinha. Você tem uma janela de vidro e você atira uma pedra uma vez. Talvez não vai fazer nada essa pedrinha na janela uma vez. E você atira 2, 3, 4, e uma hora ela vai atravessar. E se a gente olhar um pouquinho diferente também, se alguém atirar uma pedra uma vez na janela de vocês, muito provavelmente você não vai nem olhar, a não ser que seja uma pedra muito forte. Que isso pode acontecer se você se perder no tempo. Daqui a pouco vai vir uma inovação tão forte que ou você se adapta ou você perde o espaço que você está, né? E às vezes uma pedrinha vai vir, vai bater, você vai ouvir e você não vai fazer nada. E vai vir outra e outra e outra, e uma hora aquele conteúdo vai atravessar e você vai incorporar, e você vai começar a usar aquele conteúdo, inovar. E eu acho que cada um tem o seu tempo também, né, Orlando? O importante é não parar no tempo. Eu acho que isso faz toda a diferença. De não parar, pelo menos, eu estou lá, estou tentando ouvir, vou tentar fazer, não vou negar que precisa inovar, que precisa fazer diferente, porque se tá ruim, se tá doendo, se tá difícil, se eu estou desanimado, o que eu posso fazer para impactar a minha sala de aula, para mudar, para mim me sentir melhor, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, assim, e estamos todos juntos, no mesmo barco. Certo. Veja aí o comentário do Aleixo.
sobre a percepção dos gestores e esse mesmo comentário. Há gestores que acham que a aula só pode decorrer nos moldes tradicionais, com a autoridade científica do professor. Normalmente, aquela sala de aulas tradicional em que temos o professor à frente e todos os alunos enfileirados, né? Um atrás do outro. Né? Então, esta que é a sala de aulas idealizada por muitos dos nossos gestores. Né? Então, muitas vezes hoje... até se encontram o professor fazendo uma roda com os alunos, usando, por exemplo, o método de círculo duplo, né? Usando o método de círculo duplo, por exemplo, ou o método de mercado. Né? Mas, professor, você veio para trabalhar ou veio para brincar com as crianças? É no lúdico que as crianças aprendem melhor. Este gestor conservador não está a perceber. Então, realmente, Alito, vamos trabalhar nisso. Vamos trabalhar. E, Orlando, eu digo mais. Não é só o aluno nosso que aprende mais no lúdico. Nós aprendemos mais no lúdico. Quando alguém conta uma história, quando alguém faz uma brincadeira, às vezes a gente grava mais quando dá um exemplo, que é um exemplo do meu dia a dia. Nós também aprendemos mais no lúdico. É mais divertido, porque eu sempre falo que aprender precisa ser gostoso para todo mundo, para criança, para o jovem, para o adulto. A gente não fica querendo aprender o que é difícil. O que é difícil dói muito. Então, quanto mais o professor agir, ter atitude como alguém que vai lá para facilitar o processo de aprendizagem, ele vai usar de ferramentas para facilitar esse processo, porque hoje, como o Orlando trouxe, né, e também teve comentários aqui, o Aleixo trouxe também isso, o professor ele não é mais o detentor do conhecimento como era antigamente. Hoje o conhecimento está em qualquer lugar. Eu vejo muito a visão de o professor hoje, ele é um líder da sala de aula e ele pode e deve atuar, né, como um facilitador do processo de aprendizagem. Ele levar o conteúdo de uma forma facilitada para esse aluno aprender mais e aprender melhor. Eu tenho muito essa visão, assim, que eu acredito que é o que mais funciona, né? Realmente devia ser assim. Eu lembro-me que quando nós começamos a trabalhar, vão lá 40 anos atrás, no nosso plano de aulas, na fase de desenvolvimento, chamávamos de transmissão do conteúdo novo, ou transmissão da matéria nova. Depois foi-se mudando, foi-se entrando no construtivismo, no ensino centrado no aluno, e esse termo foi mudado para mediação e assimilação. Então, foi preciso muito trabalho, porque é como querer ensinar um padre, não é? Um padre católico a mudar a forma, aquele cânon de como dirige-se uma missa. Nós tivemos que nos adaptar a isso, dizer que agora nós estamos a fazer transmissão de conteúdo novo, porque o aluno não é uma pedra rasa. Não é? Então tivemos que nos adaptar a esta forma de ser do construtivismo, e hoje há novos desafios, muito além. Como disse ontem, estamos com uma geração de estudantes extremamente suscetíveis, portanto, à informação. Ou seja, que têm muito acesso à informação. É verdade que muita da informação que elas acedem pode não ser cientificamente correta, mas tem acesso à informação. E o professor precisa também ir atrás disso para poder mediar melhor este processo. Porque senão encontra informações que vêm dos alunos não filtradas e podem embarcar também nessas informações. Eu costumo dizer que nós temos vários fusos horários. Enquanto uns dormem, outros produzem.
Então, enquanto eu for dormir hoje com uma verdade, amanhã posso acordar com uma mentira. Portanto, aquela verdade pode ter sido estudada e já não ser tanto verdade. Então, o professor tem que estar em constante atualização também. Perfeito. Orlando, tem aqui ó, a questão do Cipriano. Ele diz assim: queria uma explicação da pirâmide sobre a contribuição de IA na criação de conteúdos. Amanhã eu vou falar sobre isso, como a IA pode contribuir na produção de conteúdo. Então, acho que essa pergunta a gente responde ela 100% amanhã. O Alito trouxe, né, sobre o quanto foi, de certa forma, disruptivo quando ele começou a trazer novas abordagens para ciências naturais. Né? Ele tive que abordar e recuar dos métodos tradicionais. Então, está de parabéns o Alito, inclusive, né, por se desafiar a levar novos métodos para dentro da sala de aula. E Alito, acho que foi meu formando, se estiver a mentir, né? Acho que é do Instituto de Formação de Vilanculo. Alito, não abandone, não recue. Faça perceber aos outros, portanto, a importância da utilização daquelas novas abordagens das aulas de ciências naturais. Para alguma coisa, portanto, nós introduzimos aquelas abordagens. São técnicas que ajudam melhor, não é, o aluno a aprender ciências. Hoje estamos a introduzir a metodologia do PRECEP, né? E é preciso embarcarmos nisso, não podemos recuar. Não podemos recuar, sob pena de continuarmos atrasados em relação aos outros. Então, nós temos que ser persistentes e adotar, portanto, as novas metodologias, as técnicas participativas, tudo aquilo que nós, portanto, fomos aprendendo de inovação para a melhoria, portanto, do ensino. Temos que aplicar. É verdade que vamos encontrar colegas que não tiveram oportunidade. Vamos fazer oficinas com eles. Eu penso que a partir da altura em que eles perceberem, né, da validade dessas abordagens, eles também vão entrar nisso. Então, em vez de nós voltarmos para trás, temos que tentar puxar os outros para o nosso barco, porque acreditamos que é desta forma que nós vamos melhorar. Eu sou dessa opinião. Exatamente. Vamos ver aqui, ó. Cipriano colocou. Hoje falamos muito da formação inclusiva, como avaliar os alunos com necessidades especiais extremas e considerá-las passáveis para a classe seguinte num contexto educacional onde existe um padrão fixo. Amanhã eu vou contribuir também como vocês conseguem produzir materiais, mas a avaliação acaba sendo muito difícil. E eu acho que aqui no Brasil a gente se encontra na mesma linha. Nós temos padrões para passar, tem que atingir a nota X. E aí entra no que eu, como uma grande educadora, assim, penso no meu coração, que as pessoas não são uma nota. As pessoas são as habilidades que elas são capazes de desenvolver e de comportamento. Então, é além da nota. E o dia que a gente mudar isso, a gente vai sair desse padrão de tu tem 7, tu passou, mas daqui a pouco não é o 7. Quais são as outras habilidades que esse indivíduo também desenvolveu ou não desenvolveu? Não é só sobre uma nota, né? Porque muitas pessoas vão decorar, muitos alunos vão decorar o conteúdo e a gente vai dizer que ele passou porque ele decorou, mas de fato ele não teve a aprendizagem significativa. E aí, no contexto da inteligência artificial, fica ainda mais difícil. Como que eu avalio um estudante que produz um trabalho 100% por inteligência artificial? Aí a gente vai numa outra área de discussão, né? É uma outra área de discussão.
É verdade, Cipriano tem a sua razão. Nós hoje falamos muito de ensino centrado no aluno, mas temos grandes dificuldades de implementar isto, sobretudo naquilo que é a aplicação da avaliação formativa, do entendimento do que são a formação por competências, as habilidades que têm que ser desenvolvidas. E então continuamos a avaliar o aluno da forma tradicional, com aqueles padrões de notas. Tanto tem que atingir 10 para ser considerado. No nosso caso, a escala é de 0 a 20. Portanto, abaixo, ele é um mau aluno. Acima de 10, tem um intervalo de nota. De 9 para 10 ou de 10 para 11. Que diferença isto pode trazer, tanto na vida da Exatamente. Isto traduz aquilo que a criança é efetivamente? Talvez não. Talvez aqui, eu depois vou partilhar no grupo um vídeo do professor Pacheco. É isso, não é? Uhum. Da escola, é a escola da Ponte. Da Ponte. Isso. Yeah. Em que ele diz: escola não ensina, o professor não ensina, e prova não avalia. Isso aí. Ok? Então, essa é a nossa realidade. Portanto, professor Orlando, acho que foi mais um dia incrível aqui na nossa imersão, né? Vamos encerrando por hoje. Amanhã tem mais, amanhã vai ser prática. Então, amanhã vamos colocar a mão na massa. Eu vou ensinar vocês como usar as ferramentas de inteligência artificial. Vou ensinar como criar música com inteligência artificial de forma gratuita, tá, pessoal? Nenhuma ferramenta que eu vou mostrar amanhã são ferramentas pagas, tá? Então, fiquem muito tranquilos que eu pensei com muito amor e carinho nisso. E aí eu quero que vocês se comprometam comigo, que amanhã vocês vão aprender a criar músicas e eu vou querer receber vídeos depois dos alunos de vocês ouvindo as músicas com inteligência artificial, que sem dúvida isso vai me deixar muito, muito feliz. Então, amanhã a gente vai fazer prática. Orlando, muito obrigada por hoje, sem dúvida foi incrível. A todos os professores que estão aqui, professores moçambicanos que vão assistir essa aula, os brasileiros também, que eu sei que tem brasileiros que vão assistir. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Teu Orlando. Muito obrigado a todos que estão aqui presentes. Esperamos por vós amanhã. Isso aí. Caneta e papel para não perderem nenhuma das dicas que a professora vai nos dar amanhã sobre a aplicação das inteligências artificiais. Eu falo que já tive a oportunidade de ver, né, as abordagens da professora. E muito obrigado e até amanhã. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.